Oi pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Meu nome é Felipe Magalhães, eu sou farmacêutico e a gente está começando aqui agora a nossa live de lançamento do curso preparatório para o concurso da FunSaúde aqui no curso MS. Então a gente vai hoje falar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar aí esse curso aqui dentro do curso MS, como é que você vai poder adquirir esse curso com a gente, como é que vai funcionar, quais são as aulas que a gente vai ter, a metodologia que a gente vai utilizar, valores, ou seja, a gente vai trabalhar hoje vários detalhes sobre esse lançamento muito aguardado pelos farmacêuticos que estão sempre pedindo. Então, os farmacêuticos pediram, a gente vai trazer para vocês com foco total na aprovação aí para que o concurso da FunSaúde seja 100% aí curso MS. Quem sabe? Vamos trabalhar para isso, tá certo? Então, hoje eu vou trazer para vocês uma aula, a gente vai comentar aqui, vou mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar em relação a esse preparatório. A gente vai falar sobre um assunto que geralmente está dentro aí dos editais que trabalham para farmacêutico, que são incluídos o cargo de farmacêutico. A gente vai falar um pouquinho sobre farmacocinética, então um tema super importante dentro dos concursos na área de farmacologia. Então nessa live aí de abertura a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então vão mandando aí as mensagens de vocês no chat. Eu não vou poder dar uma olhada em todas, mas a gente vai discutir aqui um pouquinho a teoria, vai falar também sobre as questões, vai resolver algumas questões acerca desse tema para que você fique aí afiado e para que você tenha certeza que o curso MS é o melhor caminho para a sua aprovação. Eu tenho certeza disso, vou fazer com que você também tenha, tá certo? Então, pessoal, eu já começo aqui essa nossa live dando uma dica especial para você. A gente sabe que o edital ainda não foi lançado, mas aquele aluno inteligente que já começa, eu sei com você que está aqui presente na live assistindo, tenho certeza que você já tem como objetivo aí a sua aprovação. Aquele aluno inteligente, ele já começa a estudar antes do edital ser lançado. Então ele não espera que o edital seja lançado, ele já começa a estudar. E aqui no curso MS a gente vai trabalhar dessa forma. A gente vai trabalhar com o pré-edital,
nós fizemos todo um levantamento de quais são os tópicos que mais caem, aqueles que mais estão presentes em editais para farmacêuticos Brasil afora, quais são as bancas que são mais propensas a terem aí questões nesse concurso que nós vamos trabalhar. Então, ou seja, o curso MS fez aí para vocês todo um levantamento, a gente já começou a gravar, a gente já começou a preparar o material baseado nesse pré-edital, ou seja, com o material que tem mais probabilidade de estar presente no edital FunSaúde que vai ser lançado. E o curso MS, pessoal, nós temos aí um compromisso com você, tá? Qual é o compromisso que nós temos? Tanto na parte de conhecimentos gerais, quanto na parte de conhecimentos específicos, quando o edital for lançado, nós vamos fazer uma atualização desse material, desses tópicos, para que a gente tenha aí todo o componente do edital a ser lançado, do edital que vai ser lançado para você, tá? Então isso é um compromisso aqui do curso MS, isso é um compromisso meu com você. Eu, Felipe Magalhães, que vou trabalhar dentro da equipe de farmacêuticos, com outros profissionais farmacêuticos também, para trazer para você o que nós temos aí de melhor em relação a estudo para concurso e a preparatório. Porque eu sei que você sabe, né, a gente não precisa nem comentar, o curso MS aí já é referência em várias outras áreas e agora vai ser para farmacêutico também. E eu tô junto dessa com vocês, tá certo? Então, pessoal, vamos começar. Calma aí, fica aí que eu ainda tenho... A gente vai começar a nossa aula aqui agora. Vou mostrar algumas coisas para vocês, mas fiquem aí, porque eu ainda vou falar para vocês hoje o valor que nós vamos lançar esse curso. O curso vai ser lançado hoje, já está sendo lançado, tá? E nós temos aí um desconto especial para você. Então fica aí que daqui a pouco eu falo qual vai ser esse desconto, tá? Imagina aí o desconto que a gente vai dar para você, porque sempre é aquele melhor desconto do mercado, sem dúvida nenhuma, beleza? Então vamos lá, gente. Já estão vendo aí o nosso tópico, então a gente já está trabalhando aí com o tópico de farmacocinética, como eu falei para vocês. Meu nome é Felipe Magalhães, então vamos lá, bora para frente. Seguinte, para que a gente comece aí a entender quais são os dois grandes ramos da farmacologia, da parte introdutória da farmacologia que nós vamos ver, a gente precisa trabalhar a farmacocinética e a farmacodinâmica. Então, a gente sabe que dentro da farmacologia a gente tem dois aspectos importantíssimos. Quando nós trabalhamos em relação à farmacocinética e à farmacodinâmica, a gente está falando em relação a uma interação entre o fármaco e o organismo e também o caminho de volta, né? Entre o organismo e o fármaco. E aí, pessoal, como vocês sabem, a farmacocinética, a gente divide esse ramo da farmacologia em 4 partes principais, em conjunção, juntamente com a parte de vias de administração, que tem importância nas 4 outras situações farmacocinéticas que nós didaticamente sempre acompanhamos. Então, por exemplo, quando a gente está falando de farmacocinética, nós vamos falar da etapa de absorção, nós vamos falar da etapa de distribuição, de biotransformação ou metabolismo, além da parte de excreção ou eliminação de fármacos. Em compensação, na farmacodinâmica nós temos envolvidos aspectos relacionados ao local de ação, ao mecanismo de ação desses fármacos e a qual efeito biológico, fisiológico, bioquímico esse fármaco vai ter dentro do nosso organismo, tá? E essa interação entre a farmacocinética e a farmacodinâmica, a gente tem relação também com a concentração daquele fármaco no local do receptor específico que ele vai agir, tá certo? Então vamos focar aí nesses aspectos, o aspecto farmacocinético, que você sabe, né? A gente está conversando aqui sobre o primeiro aspecto farmacológico, vem a farmacocinética, vem do grego kinetos, que significa móvel, ou seja, quando você lembrar de farmacocinética, você vai lembrar de mobilidade, tá? Como o fármaco se move dentro do nosso corpo. E aí a gente tem o costume de falar, para você não esquecer, que a farmacocinética é aquilo que o corpo faz com o fármaco. Então, a farmacocinética é o que o nosso organismo faz com o fármaco que a gente administrou, ok? Então, o que o corpo faz com o fármaco? Quando a gente for ver lá no próprio curso preparatório sobre farmacodinâmica, vocês vão ver que é o contrário.
que o fármaco faz com o corpo, tá? E aí a farmacocinética, ela estuda o caminho percorrido pelo fármaco no organismo animal, ok? E aí essa farmacocinética, dentro do campo da farmacologia, é o estudo do movimento de uma substância química, em particular um fármaco, no interior de um organismo vivo. Muitas vezes a gente vai ver questões aí que trabalham farmacocinética, pessoal, mostrando gráficos como esse que vocês estão vendo aí, tá? Muito relacionado a curvas de concentração por tempo, né? Então, concentração-tempo é um gráfico que vocês vão ver muito dentro dos aspectos farmacocinéticos, tá? Porque a gente está trabalhando, como eu falei antes, o que o corpo faz com o fármaco, certo? E aí, pessoal, essa relação que nós temos entre a farmacocinética e a farmacodinâmica, a gente pode perceber aí nesse esquema, nesse fluxograma que vocês estão vendo aqui do ladinho da tela. Então, nós temos nesse fluxograma uma parte farmacocinética, como está sendo mostrado aí, e uma parte aqui embaixo farmacodinâmica, que está relacionada com o efeito e com resposta clínica, que pode ser tóxica ou que pode ser farmacológica. Mas na farmacocinética, que é o nosso foco agora, que a gente quer trabalhar, a gente vê a absorção presente, a distribuição, a eliminação e, no caso, dentro desse processo, entre a concentração do fármaco no local de ação e o efeito farmacológico, ou a concentração do fármaco e a eliminação, nós temos a metabolização, também conhecida como biotransformação, certo? Então vamos focar aqui, ó, nos processos farmacocinéticos, começando com a absorção, que olha aqui em cima, a absorção, por definição, é a transferência de um fármaco desde o seu local de administração até a circulação sanguínea. Então sempre pensem aqui, ó, em uma coisa. Eu vou ter absorção quando eu tiver essa transferência, e essa transferência do local de ação para a corrente sanguínea, ela atravessa uma membrana ou uma barreira. Então a absorção, ela vai ter transferência, tá, de substâncias atravessando barreiras até chegar na circulação sanguínea. Felipe, que barreiras são essas? A barreira pode ser a membrana plasmática de uma célula, por exemplo, ou até mesmo uma barreira física que não seja a nível celular, mas que separe, por exemplo, o organismo, o vaso, a parede de um vaso e etc. Então essa membrana, essa barreira, ela tem que ser transposta, tá certo? E a velocidade e a eficiência da absorção vai depender, entre outros fatores, da via de administração que vai ser utilizada. Isso é muito importante da gente considerar. Qual é a via de administração que vai ser utilizada, tá? Lembrando que existem vias aí de administração que nós não temos o processo de absorção. A gente vai já falar sobre isso. Se acalma aí que a gente fala já sobre esse aspecto, tá? E aí, olha que coisa linda, né? Vou até afastar aqui, ó, para vocês darem uma olhadinha melhor. Essa belezura aí que vocês estão vendo na tela é exatamente a membrana plasmática, já que nós falamos que os processos farmacocinéticos de absorção, principalmente, eles estão relacionados com o movimento que o fármaco faz no corpo dos animais e, por conta disso, a gente tem como barreira principal a ser, transposta a membrana citoplasmática. Lembrando que ela é uma membrana de bicamada fosfolipídica, A gente possui aí, os fosfolipídios aqui formando uma bicamada totalmente preenchida com proteínas transmembranares, com proteínas extrínsecas, com glicoproteínas, com canais proteicos, que são proteínas de transporte. Então nós temos aí, várias substâncias transpondo ou conectadas à membrana celular que vão ser importantes dentro do processo de absorção desses fármacos, tá? A absorção é essa que, como nós falamos, é um transporte, é uma passagem, do local de administração para a via circulatória, para o sistema circulatório. E aí a gente tem dois tipos de transporte, transporte ativo e transporte passivo, onde dentro dos quadros ou dos processos de transporte ativo, nós temos o transporte mediado por transportadores ou a pinocitose, como as duas principais formas de transporte ativo
que nós temos. Lembrando que o transporte ativo ele tem gasto de ATP, então ele gasta energia, certo? Já o transporte passivo é uma difusão, tá? Através de poros em substâncias aí de 0,4 nanômetros para baixo, para menos, uma difusão através da membrana lipídica ou uma difusão facilitada onde eu não tenho gasto de ATP quando eu estou falando de transporte passivo. Então ele vai a favor de um gradiente de concentração para que eu não precise ter gasto de energia na volta, na ida contra esse gradiente de concentração. Então as substâncias, no caso aqui os fármacos, eles seguem um caminho como se fosse o caminho do rio. Eu não estou nadando contra a correnteza. Então eu não preciso nem gastar energia, né? Eu deixo a correnteza me levar, tá certo? E aí esse deixa a correnteza me levar, se eu fizer uma analogia aí com essa história aí do rio, eu posso ter uma boia, eu posso flutuar, e aí eu vou tendo mecanismos, mas eu não gasto energia para isso, ok? Entendido? Sabendo disso, vamos lá começar a conversar sobre o processo de absorção, tá? Essa absorção, quando a gente está falando por difusão passiva, é uma difusão um transporte sem gasto de energia, daí vem o nome passivo, tá? Que é dependente, esse transporte, aí a absorção, por consequência, é dependente de alguns fatores, como, por exemplo, o pH e o nível de ionização desses fármacos. Então, o nível de ionização desses fármacos influencia na passagem ou na difusão desse fármaco pela membrana celular, e aí, obviamente, vai também interferir no processo de absorção. Aqui em cima, vocês podem verificar que nós temos uma fórmula, digamos assim, né? Generalizada, geral, tá? Uma fórmula geral sobre o processo de ionização desses fármacos. Nessa formulazinha, vocês estão vendo desse lado da seta, né? O fármaco que não está ionizado e em equilíbrio, essa setinha indo para um lado e para o outro, nós temos aquele fármaco ionizado, tá? Ionizado. A letra aqui não colaborou, mas vocês estão entendendo aí, que espero, né, que essa palavra aí seja ionizada, porque nós temos a presença de íons, cátions e ânions estão presentes, tá? E aí, pessoal, quando a gente trabalha com pH mais ionização, essa relação entre os dois leva em consideração o pKa, que é a constante de dissociação que nós temos, que nesse caso aqui é o pH, tá? É o potencial hidrogênio iônico, é a medida ácido-base que nós temos, em que 50% do fármaco está na forma ionizada, ou seja, nós estamos em equilíbrio, tá? 50% do fármaco está na forma ionizada, enquanto 50% do fármaco está na forma não ionizada. Então, temos que levar em consideração o pKa. pKa esse que cada fármaco tem a sua quantidade, tem a sua forma de medida, né? O número de medida, mais especificamente, tá certo? E aí, essa absorção, pessoal, ela é, de regra geral, iguais, diferentes, né? Mas no nosso caso aqui, pensem iguais. Como assim? Quando a gente trabalha com absorção, fármacos ácidos são melhores absorvidos em meio ácido, enquanto fármacos básicos são melhor absorvidos em meio básico. Então Pensem aí nos iguais da absorção. Então, sempre que cair farmacocinética na prova, lembra de mim falando que é igual, certo? Fármaco ácido, meio ácido. Fármaco básico, meio básico, para a gente aumentar o percentual absortivo ou de absorção. Tudo bem? Compreendido até aí? Manda aí no chat aí para eu saber se vocês estão entendendo direitinho, tá? Esse processo, mas até aqui a gente teve uma introdução aí relativamente fácil, né? Então, fica ligado aí nas minhas dicas para que você acabe não se perdendo. E aí, pessoal, quando a gente está falando sobre farmacocinética e absorção, vamos lá para uma consideração importantíssima,
que a gente vai falar biodisponibilidade. Olha aí que bacana, estou marcando aqui, né? Essa vida de TV, gente, a gente tem que ficar com um olho no gato e outro no peixe. Então é aqui, ó, biodisponibilidade aqui, biodisponibilidade aí na sua tela. Quando a gente estiver falando de biodisponibilidade, presta atenção aqui em mim, tá? Olha para mim, para você não esquecer. Quando a gente está falando de biodisponibilidade, o nome está dizendo, é o quanto de fármaco está disponível para os sistemas biológicos do nosso organismo, ou no organismo animal, enfim, se for uma farmacologia veterinária, mas vamos falar da gente, tá? Então, quando eu estou falando de biodisponibilidade, eu estou falando sobre a fração, de uma dose ingerida de uma substância que tem acesso à circulação sistêmica na forma quimicamente inalterada. Ou seja, biodisponibilidade é aquela quantidade de fármaco que está disponível para exercer a sua ação farmacológica e que chegou ao local, né, de ação, a circulação sistêmica, numa forma quimicamente inalterada. Não foi metabolizada, não sofreu nenhum tipo de alteração química, tá? Isso é biodisponibilidade. E a biodisponibilidade, ela é calculada a partir dessa fórmula que vocês estão vendo aí, é a quantidade do fármaco que alcança a circulação sistêmica, dividido pela quantidade de fármaco administrado. Como assim, Felipe? Então eu posso dizer que para eu calcular a biodisponibilidade, eu faço uma avaliação, eu meço a quantidade de fármaco que alcança a circulação sistêmica, dividido pela quantidade de fármaco que foi administrado. Sim. Quer fazer um teste? Vamos lá dar uma olhada? Vamos lá. Suponhamos que eu vou administrar 500 miligramas de um determinado fármaco. Então, tem lá um comprimidinho de 500 miligramas de um determinado fármaco. E aí eu administrei. Tomei aqueles 500 miligramas daquele fármaco, tá? Então, quantidade de fármaco administrado. 500. Opa, eu estou aqui na frente, deixa eu sair aqui. Quantidade de fármaco administrado, 500 miligramas. Quantidade de fármaco, tá? Que alcança a circulação sistêmica. Vamos lá. Aí foi feito lá um teste no sangue do paciente e verificou-se que a quantidade de fármaco que alcançou a circulação sistêmica foi 50 miligramas. Quando eu quero saber a disponibilidade, eu divido 50 por 500. Então fica 5 dividido por 50. 5 dividido por 50, 1 sobre 10, ou seja, 0,1. E aí quando eu trabalho em porcentagem, vem duas casas para cá, no final das contas esse fármaco tem uma biodisponibilidade de 10%. Por que 10%, Felipe? Porque de 500, que era 100%, 10, somente 50 chegou na circulação. Então ele tem uma biodisponibilidade de 10%. Lembrando que biodisponibilidade a gente sempre trabalha com porcentagem, tá certo? Então a gente trabalha com porcentagem. Isso aqui é a vírgula, tá? Esse negócio aqui embaixo, ó, multiplica por 100 para dar a porcentagem. Então vem 1, a gente vai contando as casas aí, né, da vírgula. Tá certo, pessoal? Então, quais são os fatores que influenciam na biodisponibilidade das drogas, por exemplo, que são administradas por via oral? Aí, nesse quadro, tá? Vocês podem ver algumas. Vamos lá, vamos dar uma lida aqui nesse quadro, tá? O professor estava aqui bebendo uma aguinha, né? Porque, afinal de contas, na live aqui não tem tempo nem para dar uma paradinha, não. Vamos lá, a gente vai para frente aqui com o assunto. Fatores que influenciam na biodisponibilidade das drogas administradas por via oral. Primeiro, a característica daquela droga. Tem influência? Tem. A forma farmacêutica, vamos ver cada uma delas. Característica da droga. Se houve uma absorção incompleta, por exemplo, se houve uma inativação antes da absorção gastrointestinal, se houve uma biotransformação na parede intestinal, tá? Então, tudo isso influencia. Característica da droga, por exemplo, essa droga, se ela for inativada pelo ácido do estômago, ela vai diminuir o seu processo de absorção. Então, característica da droga vai influenciar.
A forma farmacêutica também influencia o estado físico da droga, se ela é sólida ou se ela é líquida, isso vai também influenciar na quantidade que vai ser absorvida, além da velocidade de absorção, que ainda é mais importante nesse caso relacionado à forma farmacêutica. Interação com outras substâncias no trato gastrointestinal. A gente pode ter alimentos ou outros fármacos, outras drogas. Com alimento, a gente fala sobre, por exemplo, uma interação entre a tetraciclina e o leite, que é clássica, né? Nas interações farmacêuticas. O leite vai produzir aí um processo de quelação na tetraciclina e ela não vai poder ser absorvida. Então, com alimento ou com outros fármacos que pode haver aí uma interação farmacocinética que faça com que ele não seja absorvido. Além das características do paciente, o pH gastrointestinal, a motilidade, a perfusão, a microbiota, tá? A estrutura, o estado de má absorção, a função hepática ou o fenótipo genético que pode levar em consideração esses aspectos. Vamos dar um exemplo aí, por exemplo, da motilidade gastrointestinal. Motilidade gastrointestinal pode fazer com que a pessoa tenha uma motilidade acelerada, ou então tomou aí algum fármaco, ou tomou algum medicamento que acelere essa motilidade. Não há tempo para o fármaco ser completamente absorvido, que você acabou de tomar, e ele vai ser eliminado pelas fezes, aí, uma parte dele inalterada. Então, por quê? Porque ele passou muito rápido no trato gastrointestinal. Então, são fatores que interferem nessa biodisponibilidade, tá? E aí, pessoal, a gente tem algumas diferenças na absorção dos fármacos sendo mostrados aí nessa figurinha. Eu adoro essa figura, tá? Porque ela é clássica, mostrando aí um aspecto curioso das vias de administração, ou das formas de administração dos fármacos. A primeira delas é a via endovenosa. Olha que bacana. Lembra que eu disse para vocês que a biodisponibilidade ela era a quantidade de fármaco que chega na corrente sanguínea dividido pela quantidade de fármaco que foi administrado? Quando nós temos uma administração, por exemplo, endovenosa, significa que eu já estou colocando o fármaco diretamente na circulação sistêmica do paciente. Portanto, pessoal, quando eu vou fazer aquele cálculo, eu digo o seguinte: qual é a quantidade do medicamento? Suponhamos que seja um medicamento aí de 500 miligramas, suponhamos que seja esse medicamento, foi por via endovenosa. Eu injetei esse medicamento. Qual foi a quantidade de fármaco que chegou na circulação? 500, já que eu estou administrando diretamente, né, na circulação sistêmica. E qual foi a quantidade administrada? 500, tá? 500 miligramas. Quando eu divido um pelo outro, vai dar 1. Quando eu transformo em porcentagem, 100%. Significa o que, pessoal? Biodisponibilidade de fármacos. Decorem isso aqui. Decorem não, aprendam. Isso vai ficar na sua cabeça para sempre. Presta atenção. Fármacos que são administrados por via endovenosa possuem biodisponibilidade de 100%. Por quê? Porque a quantidade administrada é a mesma quantidade que chegou na circulação, já que na via endovenosa é diretamente na circulação sistêmica que você administra aquela droga. Ok? Esse é o ponto 1. Eu disse para vocês que a absorção era a transferência do fármaco da sua via de administração para a circulação sistêmica. Se ele já foi administrado na circulação sistêmica, então ele não teve transferência de um lugar para a circulação. Ele já foi colocado diretamente lá. Então, lembrem, além da via endovenosa ter 100% de biodisponibilidade, a via endovenosa não tem a absorção. Ela já pula essa etapa farmacocinética. Ela já vai diretamente para a distribuição. Por isso que a administração de medicamentos por via endovenosa é muito mais rápida. A ação farmacológica daqueles fármacos é muito mais rápida do que as outras vias, porque ele já pulou uma etapa. É como se o cara tivesse, presta atenção aqui em mim, o atleta lá de alto rendimento, ele vai participar de uma corrida com obstáculos. E aí, enquanto todo mundo tem que pular 4 obstáculos, a absorção, distribuição, metabolismo e excreção, o fármaco por via endovenosa tem que pular só 3, já que a absorção não foi mais colocada em jogo. É muito mais rápido para ele atingir o final da corrida quando ele tem 3 obstáculos para pular do que quando ele tem 4.
Então, por isso que fármacos que são endovenosos, eles têm uma ação farmacológica mais rápida, porque eles estão pulando uma etapa farmacocinética. Mas olha que legal esse quadrinho aqui, pessoal. Ele mostra a diferença entre tempo e concentração da droga no sangue. O fármaco endovenoso, ele já começa com 100% da concentração. E depois do tempo ele só cai, ó, porque ele vai sendo eliminado e metabolizado, tá? Já o fármaco intramuscular, ele rapidamente sobe, rapidamente ele sobe para o pico e depois começa a cair, tá? Porque ele está passando aí, né, do espaço intersticial do músculo para a corrente sanguínea através da transferência pelas membranas aí, pela membrana dos vasos sanguíneos. Já o medicamento por via subcutânea, esse azulzinho, ó, ele já vai sendo passado para a corrente sanguínea de forma mais lenta, atinge o máximo, vai sendo metabolizado e eliminado e vai caindo com o passar do tempo. Enquanto por via oral, o roxinho é o que ele vai ter aí a ação mais distribuída, mais lenta dentre essas aqui, que é a roxa. Ele vai passando pelo trato gastrointestinal, sendo absorvido, chegando na corrente sanguínea, chega no pico e depois começa a ser eliminado e metabolizado, tá? Então ele possui aí também um início de ação mais devagar quando nós comparamos com as outras vias, ok? Então viram aí que legal? Então vamos passar para a distribuição agora. Já vimos a absorção. Lembrando que a distribuição dos fármacos, né? Ela é após entrar na circulação sistêmica. Então quando esse fármaco entra na circulação sistêmica, ele é distribuído para todos os tecidos corporais. E essa distribuição, pessoal, ela é desigual, tá? Então, na corrente sanguínea, uma parte desses fármacos, ela é transferida ou distribuída, melhor dizendo, tá? Como fármaco livre, ou seja, o fármaco sem estar ligado a nada, ou o fármaco pode estar ligado a componentes sanguíneos, como proteínas, no caso a albumina, a gente tem proteínas plasmáticas aí, ou células sanguíneas, onde o fármaco se liga, e ele vai estar na sua forma ligada, tá? Mas essa distribuição ela é desigual, porque ela sofre influência fisiológica, dependendo das propriedades físico-químicas do fármaco, vai ter influência o débito cardíaco, quantidade, volume de sangue também que sai do coração, o fluxo sanguíneo regional, se aquela região do organismo ela tem maior fluxo sanguíneo ou menor, permeabilidade capilar e o volume tecidual que aquele paciente tem. Então isso vai influenciar na distribuição dos fármacos. E aí, nessa figurinha vocês podem perceber, eu vou até sair aqui para vocês verem por completo, tá? Quando nós temos locais com alto fluxo sanguíneo, a distribuição do fármaco ela é mais rápida e ela, ó, é muito mais quantitativa, tem uma quantidade muito maior do que quando a gente tem um baixo fluxo sanguíneo, onde a distribuição ela é lenta, tá? Então, nesse caso, o fluxo sanguíneo ele tem distribuição rápida e mais completa em locais de alto fluxo. O fármaco tem, né? Rins, coração, cérebro. Em contrapartida, o baixo fluxo sanguíneo da pele, do músculo esquelético e do tecido adiposo faz com que haja uma distribuição mais lenta e com menor quantidade de fármaco chegando quando nós comparamos, por exemplo, com o coração, com os rins e com o cérebro, tá? Então essa distribuição, ela vai sofrer essas influências, além de que, né, cada fármaco tem distribuição corporal única. Alguns fármacos dirigem-se principalmente para a gordura, outros no líquido extracelular, outros se ligam extensivamente a tecidos específicos. Uns se ligam mais extensivamente ao tecido nervoso, ao tecido adiposo, ao tecido muscular. Isso vai variar de cada fármaco, ok? E aí, esse fármaco dentro da corrente sanguínea, eu falei para vocês que ele podia estar livre ou ligado. Quando ele está livre, pessoal, o grau de distribuição vai depender, né, da ligação às proteínas plasmáticas. Quando ele está ligado, perdão, o grau de distribuição vai estar ligado à quantidade de ligação, à porcentagem, o percentual de ligação às proteínas plasmáticas ou a ligação desses fármacos ao tecido, tá? E aí, essa ligação às proteínas plasmáticas,
a gente tem, por exemplo, com fármacos ligados à alfa-1 glicoproteína ácida, com fármacos ligados à albumina, a lipoproteínas, tá? A albumina está em amarelinho aí porque é a principal forma de esse fármaco ser transportado, tá? A ligação às proteínas plasmáticas ela é muito mais pronunciada quando a gente está falando da albumina. É a principal proteína ligadora de fármacos que nós temos, tá? A albumina é a principal. Ou então, esse fármaco ele pode estar ligado aos tecidos, tá? Compartimentos corporais, pode estar ligado ao tecido adiposo. E uma curiosidade interessante é que quando o fármaco ele se liga ostensivamente ao tecido adiposo, ele tem uma liberação mais prolongada, porque ele fica ali sendo seguro pelo tecido adiposo e uma pequena quantidade daquele fármaco vai sendo liberado na corrente sanguínea, tá? Então isso aí, por exemplo, é uma forma, características que interferem na distribuição. Beleza? Ok? Tô vendo aqui que a galera tá participando aí. Um abraço para todos vocês que estão aqui pelo chat, que estão falando aqui, que estão assistindo a nossa live, tá? Fica aí que daqui a pouco, ó, já tô com tudo aqui à mão. Daqui a pouco eu vou dar aí para vocês uma notícia bacana sobre esse preparatório, tá? Que está sendo lançado agora, nesse exato momento. Tem promoção. Fica aí até o final que tem promoção, não vai fugir não, tá certo? E aí agora a gente fala sobre a biotransformação, que é o terceiro ponto farmacocinético, tá? A biotransformação é o processo pelo qual as drogas são transformadas em outros componentes, chamados de metabólitos, por meio de reações químicas efetuadas pelo organismo, com a finalidade de eliminá-las mais facilmente. A biotransformação tem como objetivo a eliminação. O corpo percebe que ali é uma substância que não é dele, e quer, jogar para fora, tá? Então, o pensamento dele é esse. E aí, essa biotransformação, ou esse metabolismo, ele é produzido através de mecanismos, ele acontece através de mecanismos enzimáticos complexos que ocorrem principalmente no fígado, ok? E lá no fígado, principalmente, a gente tem as nossas reações aí de biotransformação. Afasta um pouquinho para cá, Felipe, pronto. Reações essas de biotransformação que são divididas didaticamente para a gente trabalhar e ter o conhecimento melhor acerca disso em reações de fase 1 e reações de fase 2. Vamos lá entender como é que ocorrem essas reações de biotransformação. Quando a gente está falando de reações de fase 1, pessoal, reações de fase 1 significam aquelas modificações na estrutura química daquele fármaco ou introdução e retirada de radicais, tá? Então ocorre aí uma modificação na estrutura química, na molécula do fármaco. Enquanto as reações de fase 2, que nem a que vocês estão vendo escritos aqui embaixo, é a formação de complexos com moléculas endógenas, com proteínas plasmáticas, com outras proteínas hepáticas, com proteínas hepáticas, que os complexos enzimáticos presentes, por exemplo, no fígado, complexam essa molécula com outras substâncias com a finalidade de transformar essa molécula em uma molécula mais fácil de ser eliminada. Então, lá no processo de biotransformação, na reação de fase 2, a gente tem a formação de conjugados. Não esqueçam desse ponto, tá? Conjugados fazem parte das reações de fase 2. Reações de fase 1, a gente tem como exemplo a oxidação, a hidroxilação, a desalquilação e a desaminação, tá? Ou seja, são formas de reações químicas de modificação molecular, pessoal, onde as drogas elas sofrem aí poucas alterações dentro da sua estrutura química, tá? Então elas sofrem aí pequenas alterações na sua estrutura, para quê? Para que elas se tornem mais reativas na reação de fase 2. Então a fase 1 ela é um caminho para transformar essas moléculas em moléculas mais reativas na fase 2 da biotransformação. Que é a fase 2 da biotransformação, a gente tem aí a conjugação, a formação de conjugados,
certo? Essa formação de conjugados, pessoal, ela faz com que haja a síntese de um novo composto químico, né, uma nova molécula, em que a base dessa molécula, a base, é o próprio fármaco, tá? A base dessa nova molécula, ela é o fármaco. E aí, dentro do processo de conjugação, vai fazer com que essas novas moléculas, elas sejam mais polares, porque elas sendo mais polares, elas são mais facilmente eliminadas, tá? Elas são mais facilmente eliminadas quando elas são mais polares. Então, o conjugado, ou a reação de fase 2, faz com que haja a síntese de novas moléculas, cuja base é o próprio fármaco, transformando essas moléculas em mais polares para facilitar a eliminação. Certo, pessoal? E aí, as reações de biotransformação, principalmente aí a reação de fase 1, a gente tem o complexo, né, mais importante de metabolização que nós temos no ser humano, é o citocromo P450. Meu povo, para concurso público você não pode esquecer essa família. É uma super família de genes que codificam proteínas. Essas proteínas, tá, da família citocromo P450 promovem processos de oxidação em que a CYP3A4 e a CYP3A5, que são enzimas aí dentro da família, da superfamília da citocromo P450, só essas duas respondem pelo metabolismo de mais ou menos 50% dos fármacos que nós temos, né? Então, aí vem citocromo P de pink 450 por conta da absorção em nanômetros que a gente vê aí, né, lá quando utilizam os equipamentos. E aí vem CYP450, tá? Citocromo P450. E finalmente chegamos no último processo aí farmacocinético, que é o processo de eliminação. Aí vocês estão vendo, né? Os rins são os principais órgãos que excretam as substâncias hidrossolúveis. E aí vem aquela na nossa cabeça. Ah, então foi por isso que na reação de fase 2 da metabolização, ele transforma as substâncias em substâncias mais polares, né? O sistema biliar contribui para a excreção até o ponto em que o fármaco não é reabsorvido no trato gastrointestinal. Porque eu posso ter um fármaco que é eliminado através da bile, mas quando chega no intestino ele é reabsorvido, tá certo? E aí isso fica, aí ele vai sendo novamente metabolizado até que ele chegue em uma molécula que não é mais reabsorvida pelo trato gastrointestinal e vai ser eliminada. Tá? Em geral, a contribuição do intestino, da saliva, do suor, do leite materno e dos pulmões para a excreção ela é pequena, com exceção quando a gente está exalando anestésicos voláteis, que aí o pulmão ela é um órgão importantíssimo na excreção desses fármacos. De resto, o principal órgão excretor do nosso corpo são os rins, tá? Os rins são os principais órgãos aí excretores, tá certo? E aí, pessoal, quando a gente tem, por exemplo, 80 anos de idade, ao longo da vida, né, o rim ele vai perdendo a sua capacidade de eliminação, ele vai se transformando em mais lento, ele vai fazendo essa eliminação mais lenta. Para vocês terem uma ideia, quando a gente está com 80 anos, mais ou menos, o rim está com 50% já somente da carga de quando a gente tinha 30 anos, né, de idade para o seu processo de eliminação. Então, por isso que a gente também tem que ter cuidado aí quando a gente faz a administração de fármacos para pessoas mais idosas, porque ele perdeu aí metade da capacidade renal de eliminação que ele tinha quando tinha 30 anos. Então, a dose, inclusive, deve ser ajustada nesses casos, tá? E aí, como exemplo, a gente tem de excreção, né? A filtração glomerular, que está envolvida, a secreção tubular ativa, principalmente aí nas penicilinas, na histamina, que passa por secreção tubular ativa, reabsorção tubular passiva, que é pH dependente, e aí quando a gente modifica o pH da urina, a gente aumenta ou diminui a reabsorção de muitas drogas, tá? A gente tem drogas aí como, por exemplo, o fenobarbital, que tem influência direta no pH da urina para ser reabsorvido ou não. Além disso, a gente tem a vesícula biliar,
como reservatório de fármaco circulante, prolongando a ação daquele fármaco, porque ele vai ser reabsorvido pelo intestino, né? E aí volta para a circulação, depois vai ser liberado novamente na forma de outra molécula, que pode ser reabsorvido ou ser eliminado, tá? Existem essas possibilidades. Então aí a gente tem, dentro dos processos de excreção, esses tópicos, né, que podem ocorrer, e aí sabendo disso, a gente tem que trabalhar um conceito importante, que é o conceito de meia-vida e de janela terapêutica, antes da gente passar aí para a resolução dos nossos exercícios. O que é que a gente está querendo falar com meia-vida e janela terapêutica? Primeiro, meia-vida, pessoal, é o tempo necessário para que metade da concentração de uma determinada droga seja eliminada. Então, a meia-vida do fármaco é em quanto tempo metade da concentração daquela droga já foi excretada. Quando eu tenho esse tempo, então eu digo que aquele ali é o tempo de meia-vida, tá? E janela terapêutica, presta atenção aqui, porque a gente pode ter, inclusive, né, algumas questões que apresentem gráficos como esse que vocês estão vendo aqui do meu lado. Janela terapêutica significa, pessoal, aquela região que fica entre a linha de efetividade, tá? A linha farmacêutica, ou, né, a linha de efetividade, e a linha tóxica. O que significam essas duas linhas? Aqui a gente tem a concentração ou nível plasmático da droga pelo tempo, nesse gráfico aqui em dias, tá? E aí olha o que é que acontece. Quando eu administro o fármaco aqui, ó, no dia 1, a concentração plasmática dele começa a aumentar porque ele está sendo absorvido, concordam? Então, a concentração dele está sendo plasmática está aumentando. Se eu, por um acaso, pego aquele comprimido e eu quebro ele todinho e eu tomo só um pouquinho, pode ser que a concentração daquele fármaco que é absorvida, né, e chega lá na corrente sanguínea, ela seja tão pouca que ela chegue aqui embaixo e ela já comece a ser eliminada, tá? Ou seja, ela não chegou nem a ultrapassar a linha de efetividade. Significa que aquele fármaco não vai ter ação farmacológica, porque ele precisa ultrapassar essa linha de efetividade que vocês estão vendo aqui. Agora, suponhamos que a pessoa, sim, ela utilizou, né, o fármaco aí direitinho, tomou aquele comprimido como era para tomar, ele ultrapassou a linha de efetividade, até que ele chega num determinado ponto que ele vai começar a cair. E aí, pessoal, chega o momento da segunda tomada. Quando eu tomo de novo o fármaco, aí ele estava caindo, ele volta a subir. E aí eu tomo de novo, ele volta a subir, eu tomo de novo, ele volta a subir e assim por diante. Isso daqui que eu desenhei, tá? Essa posologia está correta, porque ela está mantendo a concentração do fármaco sempre dentro do nível efetivo, ou seja, entre a linha de efetividade e a linha tóxica. Agora, vamos lá, deixa eu apagar aqui para vocês verem, né? Apagar o slide, pronto. Agora, quando eu utilizo o fármaco uma ou mais vezes e essa concentração, esse nível plasmático, ele ultrapassa, tá, a linha de efetividade, mas ele também ultrapassa a linha de toxicidade, então significa que o fármaco ele está tendo, né, aquele paciente ele está tendo aí uma intoxicação por aquele fármaco, intoxicação essa que pode trazer reações, inclusive à morte do paciente. Então, janela terapêutica, pessoal, é o espaço de concentração plasmática entre a linha tóxica e a linha de efetividade. E aí, pessoal, efetividade. E aí vocês têm que convir comigo aqui que quanto maior for a distância entre essa linha dessa, mais eu vou ter como trabalhar aqui dentro, né, sem o fármaco passar para o nível tóxico. Então, ou seja, o fármaco ele é mais seguro quando eu tenho uma distância entre as duas linhas maior, ou seja, um índice terapêutico maior transforma o fármaco em um fármaco mais seguro.
Enquanto essas duas linhas são mais próximas uma da outra, qualquer alteração na concentração daquele fármaco que eu fizer, eu posso ultrapassar a linha tóxica. Então, quanto menor o índice terapêutico, mais eu tenho que monitorar o tratamento daquele paciente para que ele não ultrapasse a linha tóxica e o paciente comece a sentir aí os efeitos que podem ocorrer. Tá ok? Então, sabendo disso, vamos lá resolver umas questõezinhas. O que vocês acham? Tô vendo aí com o pessoal no chat, né? Boa noite aí para quem chegou depois, tá? Então, vamos resolver umas questões sobre farmacocinética, vamos lá? Então, pessoal, seguinte. Vamos lá, deixa eu colocar aqui nas questões também, ok. Então, questãozinha aí, ó. A OCP, que é uma banca aí que talvez seja a banca, né, do FunSaúde, tá? A gente tá esperando aí, mas já coloquei uma questãozinha aí para vocês sobre ela. Fica aí, que assim que a gente terminar de resolver as questões, eu vou te dar aí os valores, tá? Do nosso curso e a promoção de lançamento. Fica aí, não sai daí. Primeira, os fármacos destruídos ou inativados no trato gastrointestinal ou que são muito pouco absorvidos para proporcionar uma resposta satisfatória podem ser administrados pela via parenteral. Sobre os medicamentos administrados por essa via, assinale a alternativa incorreta. Então, galerinha, ó, sempre marca aqui, bota aqui uma chamada de atenção no que ele está pedindo para você não se confundir, tá certo? A via parenteral, ela é preferida quando a absorção rápida for essencial, como é o caso nas emergências, tá? Então, via parenteral, que é aquela via, né, que foge do trato gastrointestinal, ela é preferida quando eu tiver numa emergência, quando eu precisar que seja uma absorção ali rápida. Sim, com exceção da endovenosa que não tem absorção. Mas essa aqui está correta. A emergência, eu prefiro via parenteral. B. A via parenteral é muito útil no tratamento de pacientes que não cooperam, estão inconscientes ou não toleram a administração oral. Perfeito. Então a gente vai pender aí para uma via parenteral, tá? C. As preparações injetáveis, em sua maioria, são soluções ou suspensões estéreis de um fármaco em água ou em óleo vegetal adequado. Perfeito. Eu não posso, tá? Eu tenho que ter muito cuidado, na realidade, com as soluções ou suspensões da preparação injetável, porque se ela não for estéril, eu posso estar levando a uma infecção ali para aquele paciente, né? Uma infecção que vai ser distribuída pelo corpo, já que ela está indo diretamente na corrente sanguínea, e aí o paciente vai ter uma sepse, tá? Então, as preparações aí injetáveis têm que ser estéreis. D de dado, os fármacos em solução agem mais lentamente do que aqueles em suspensão, sendo que os veículos oleosos fornecem uma ação mais rápida do que os aquosos. Errado, tá? Os fármacos em solução, que já estão dissolvidos, eles agem muito mais rápido do que aqueles fármacos que estão em suspensão, porque o fármaco que está em suspensão, ele não está completamente dissolvido. Então, o corpo ainda vai ter que dissolvê-lo para depois absorver. Então, eu vou passar aí para uma fase ainda, né, mais demorada. Portanto, o item incorreto é o item D. E o item E, injeções subcutâneas são preparadas como soluções aquosas ou suspensões e são administradas em volumes de 2 ml ou menos, exatamente, até porque é uma via subcutânea, a gente não pode colocar uma grande quantidade de fármacos, de medicamento na realidade, né? Os medicamentos aí com volumes intermediários a gente usa via intramuscular e grandes volumes a gente usa via endovenosa. Portanto, item D de dado é o item correto dessa questão, tá? Vamos passar para mais uma? Vamos lá, também, ó, a OCP, questãozinha aí de 2018. Depois dessa questão, tá? Eu vou falar para vocês aí o que a gente, como é que vai ser o lançamento agora do nosso curso preparatório. Então, presta atenção aqui que a gente vai resolver essa questão e eu vou te dar aí essas dicas, tá? De lançamento. Sobre a absorção de fármacos, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirmam a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos lá, presta atenção aqui. Item 1. A penicilina procaína, ela é um sal muito solúvel da penicilina,
quando injetada em suspensão aquosa, é rapidamente absorvida e exerce ação imediata. Não, tá? Isso daí é exatamente o contrário. A penicilina procaína, ela tem uma ação, tá? Mais rápida, no caso, obviamente, do que em comparação com administrações não parenterais, tá? Só que a penicilina procaína, ela não é um dos sais mais solúveis aí da penicilina. Então, nesse caso, a gente tem essa questão como falsa. Segundo, a esterificação, ou seja, uma reação aí química que a gente tem com hormônios esteroides, como é o caso do propionato de testosterona, aumenta a sua solubilidade em óleo, aumentando a sua velocidade de absorção quando injetados em solução oleosa. Nesse caso, pessoal, a gente tem inclusive esse tipo de situação quando a gente quer uma liberação mais lenta, tá? Então eu não aumento a velocidade de absorção, por quê? Porque eu estou criando ali uma bolha de lipídio, de óleo, para que ele vá sendo transferido para a corrente sanguínea de forma mais lenta. Então, essa questão também é falsa, tá? Esse item também é falso. E vamos lá para o último. A adição de epinefrina a um anestésico local aumenta a absorção do anestésico na circulação geral, prolongando apropriadamente o efeito anestésico. Lembrando que quando a gente falou, né, sobre anestesia local, epinefrina, em casos de endovenoso, a gente não tem o quê? O processo absortivo, tá certo? E a epinefrina, pelo contrário, ela não vai prolongar o efeito anestésico, ele vai se tornar mais rápido. Rapidamente, esse efeito tanto vai acontecer, quanto depois ele vai diminuir, tá certo? Portanto, item falso. Sendo assim, nós temos como resposta da questão o item A. As 3 assertivas aí são falsas, ok? E aí, pessoal, a gente tem no nosso preparatório a resolução de questões, nós temos a parte teórica, a gente tem material para você, tá? Então a gente tem várias situações que podem aí te ajudar, eu garanto que vão te ajudar a você ser aprovado nesse concurso. Então já presta atenção que eu já estou aqui, ó, com o nosso lançamento. Lançamento, gente, não tem para ninguém, certo? Imbatível, imbatível. Presta atenção aqui em mim, que esse lançamento hoje vai botar para quebrar, com certeza, para você que é farmacêutico e que vem pedindo preparatório para esses concursos aqui no concurso MS há muito tempo. Então vamos lá. Olha aqui, o valor normal do curso preparatório é R$ 687. O valor normal, tá? Mas agora, por tempo limitado, a nossa promoção de lançamento desse curso vai te dar, sabe quanto? De desconto? Eu vou falar logo aí o desconto. De R$ 687, a gente vai te dar mais de R$ 240 de desconto. Tem noção do que é R$ 240 de desconto nessa promoção de lançamento? E detalhe, pré-edital, tá? Você vai começar a estudar antes, junto com a gente, do edital ser lançado. E aí, como eu falei no começo, é compromisso do curso MS que quando o edital for lançado, a gente vai atualizar, né, atualizar todo o material para que ele esteja completamente inserido dentro do que o edital pede. Mas a gente já fez aí todo um levantamento, todo um estudo para saber o que tem mais probabilidade de cair e a gente já está lançando o material para você. Então, de R$ 687, a gente vai te dar 35% de desconto, mais de R$ 240 de desconto aí. O curso vai ficar por R$ 446,55. Meu povo, não tem nem o que pensar. R$ 240 de desconto tá bom demais. Na realidade, mais de 240, tá? Mas essa promoção é limitada de lançamento. Está sendo lançada agora para você. E ela vai ficar por 7 dias. Então fica até segunda-feira que vem, tá? Dia 8. Gostou, né? Então, pessoal aí, comenta aí no chat, tá certo? Porque eu tenho certeza que vocês gostaram, porque 35% de desconto não é qualquer um que faz, é só aqui no curso MS. E aí, pessoal,
lembrando, a atualização quando o edital sair, ela serve tanto para o material de conhecimentos gerais, quanto o de conhecimentos específicos, tá? Então corre lá, se inscreve, porque quando o edital sair, esse valor já vai ter terminado aí, né? O valor promocional, então ele vai aumentar quando o edital sair, tá? Do valor inicial. Então você vai perder duas vezes, se você deixar para depois. Perde o desconto e o valor ainda aumenta quando o edital sair. Então corre para agora, o negócio é agora. Você vai ter de hoje até segunda que vem para se matricular, para adquirir aí esse preparatório de R$ 687 por R$ 446. 35% de desconto para você, mais de R$ 240. Gente, já larga na frente. É como eu falei lá no começo, aluno inteligente ele já começa a estudar antes do edital sair, porque o que está sendo prometido aí para esse concurso da FunSaúde, pessoal, só de vaga em geral nesse concurso, são 11 mil diretas, 22 mil indiretas, ou seja, 33 mil vagas aí em geral. Você acha que não vai ter farmacêutico correndo atrás aí? Vai. Então já se prepara com antecedência para você sair na frente. Então já vem aqui com a gente no curso MS, tá? Então, só lembrando, R$ 446,55 por tempo limitado até o dia 8. Beleza, pessoal? 8 de fevereiro, ok? Então, gente, a gente trabalhou aqui de forma mais resumida um dos tópicos, né, que geralmente caem aí nos editais, tá certo? A gente falou sobre farmacocinética, resolvemos aí duas questõezinhas, mas no preparatório a gente resolve sempre também mais questões. Trabalhamos a parte teórica, tem material, o preço está ótimo, então espero que vocês tenham gostado aí da nossa live de hoje. Muito obrigado a todos vocês, né? Tô olhando aqui o chat, pessoal. Muito obrigado a quem estava aqui assistindo a gente até agora. Então já compartilha aí também com os amigos, certo? Para você não perder essa oportunidade, os amigos também não perderem essa oportunidade. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Muito boa noite. Não esquece, vai lá, entra no nosso site www.cursoms.com.br, se inscreve, que já vai estar lá disponível para você com desconto até segunda-feira que vem. Então, gente, um abraço para todos, muito obrigado. Foi maravilhoso estar com vocês aqui nessa noite de segunda-feira. Eu espero você aqui no curso MS com o nosso preparatório para a Secretaria de Saúde. Aí o concurso FunSaúde que está vindo com força total e eu tenho certeza que a gente vai te ajudar na sua aprovação, tá bom? Então, um abraço a todos, boa noite, um beijão do professor Felipe. A gente se vê, até a próxima.